O mercado automotivo brasileiro vive a sua maior revolução desde a abertura das importações na década de 1990. A invasão dos veículos eletrificados chineses, liderada pelas gigantes BYD e GWM, transformou o panorama das ruas e desafiou o tradicional oligopólio das montadoras ocidentais. Com promessas de torque instantâneo, telas flutuantes, autonomia surpreendente e, acima de tudo, uma agressividade de preços que forçou a concorrência a se mexer. Milhares de consumidores morderam a isca da modernidade. Nos canais de opinião, em blogs de entusiastas e no ecossistema de influenciadores de tecnologia, o veredito parecia unânime. Os carros chineses são o futuro e quem ficasse para trás estaria queimando dinheiro com combustíveis fósseis. No entanto, o jornalismo automotivo superficial e os canais de estilo de vida sofrem de uma miopia crônica. Eles avaliam o carro pelo cheiro do novo, pelo tempo que ele vai de 0 a 100 km por hora e pela fluidez da central multimídia. Quase ninguém abre o capô com profundidade técnica. Quase ninguém analisa o projeto sob a ótica de engenharia de materiais, da termodinâmica e da física dos ciclos de fadiga, somente os ciclos de baterias. Existe um abismo intransponível entre um carro ser excelente nos primeiros 24 meses e a sua capacidade de sobrevivência técnica após o término da garantia inicial. Quando o brilho da novidade passar, o relógio marcar exatamente 5 anos de uso estrutural no severo cenário brasileiro, o mercado pode se deparar com a conta de um erro de engenharia silencioso. Não estamos falando de um defeito de fabricação ou de um recal, como aconteceu com alguns carros agora ultimamente, mas sim de uma falha, uma escolha de projeto que envolve o casamento complexo entre arquitetura eletrônica, gestão térmica e estresse de componentes de alta tensão. Então, nesse vídeo aqui do canal Artifícios Automotivos, vamos destrinchar o que os canais de opinião não conseguem passar. Os gargalos ocultos que transformarão o sonho da eletrificação barata em um pesadelo de manutenção preditiva a médio prazo. Para entender o erro que se manifestará nos próximos anos, precisamos analisar o coração de qualquer veículo elétrico. Qual é o coração? Bateria? Não. O sistema de arrefecimento líquido. Em um carro a combustão tradicional, o radiador e as galerias de água servem essencialmente para manter o motor e o bloco dele, cabeçote, em uma faixa de trabalho entre 90 até no máximo 100 graus Celsius. Em um sistema isolado e bruto, tá? Nos híbridos modernos, como a linha DHT da GWM, e nos elétricos puros, como está ali atrás, ó, um BYD, que contém a plataforma 3.0, o sistema de arrefecimento líquido precisa fazer uma mágica. Ele deve resfriar ou, às vezes, aquecer a bateria de tração, mantendo estritamente uma temperatura ideal entre 20 a 35 graus Celsius, para evitar a degradação acelerada. Além de arrefecer o inversor de corrente, os motores elétricos e, no caso dos híbridos, o motor a combustão e a transmissão é complexa. Para reduzir custos de fabricação e otimizar o espaço físico, os engenheiros dessas plataformas optaram por sistemas chamados gestão térmica concorrente integrada. Significa uma intrincada malha de mangueiras plásticas, tubulações de alumínio e válvulas atuadoras de fluxo, compartilhando o mesmo fluido para resfriar componentes com demandas térmicas completamente discrepantes. Já cansei de falar sobre aquelas válvulas solenoides, né, para cada reservatório de expansão. É isso que eu estou falando. O erro de engenharia não está no conceito dessa integração, que funciona perfeitamente bem, principalmente lá nos laboratórios de Shenzhen ou climas temperados da Europa, mas na subestimação do fator estresse tropical do Brasil. É aqui que eu estou falando. Pavimento também de baixa qualidade. As vibrações de alta e baixa frequência geradas pelo asfalto lunar brasileiro submetem as conexões rápidas plásticas, tá, que são conectores rápidos, tá, e as microválvulas que eu estou falando, de desvio de fluxo, a um regime de fadiga mecânica brutal. Temos também o calor extremo oblíquo. Em cidades onde o trânsito urbano pesado coincide com temperaturas ambientes acima de 38 graus, o sistema de climatização da cabine vai disputar diretamente a capacidade do compressor do ar-condicionado com o inversor, tá? E todo esse sistema de resfriamento puxando energia da bateria.
Em resumo, em 5 anos ou mais, as propriedades poliméricas dessas conexões rápidas e mangueiras sofrerão ressecamento térmico severo devido aos ciclos constantes de expansão e contração. Quando uma microválvula dessas travar, que pode ser muito normal, pela fadiga, ou quando ocorrer uma microfissura em uma tubulação interna de resfriamento, o fluido de arrefecimento vai começar a migrar pelaquela rachadura. E é aqui que o desastre técnico acontece. Diferente de um carro antigo, onde um vazamento de uma água, uma mangueira, resulta apenas em uma junta de cabeçote queimada, nos veículos da BYD e GWM, o vazamento de fluido de arrefecimento em áreas adjacentes à eletrônica de potência pode ser fatal para o veículo. Os inversores que transformam a corrente contínua da bateria em corrente alternada para o rotor eletromagnético trabalham com tensões que superam facilmente 300, 400 e às vezes 800 volts nas plataformas mais modernas. Já estão chegando aqui no Brasil essas plataformas. Esses componentes geram calor extremo em acelerações fortes ou frenagens regenerativas. Se a vedação das placas de resfriamento desse inversor falhar devido à perda de propriedades químicas e as vedações originais perderem, após esses 5 anos ou mais, estresse térmico, haverá uma contaminação. O diagnóstico técnico sobre isso, a entrada de um fluido condutor ou mesmo de um aditivo que perdeu a sua propriedade dielétrica com o tempo, é extremamente normal isso acontecer, dentro de uma carcaça do inversor ou de módulos de conexão da bateria, lá embaixo da bateria, destrói o isolamento galvânico desse sistema. O resultado não é um conserto de oficina mecânica de esquina. O sistema de segurança do veículo vai detectar essa perda de isolamento, ok? E vai bloquear o carro instantaneamente. Para o proprietário de segunda ou terceira mão daqui a mais de 5 anos, o diagnóstico na mão dele vai ser devastador. Há necessidade de substituição completa do módulo inversor ou do chicote de alta tensão integrado. Isso é até barato, tá? Os componentes que hoje custam mais ou menos aí, talvez 1/3 do valor residual desse carro. Por exemplo, 90 mil, 30 mil reais. Tá? Nos casos específicos de híbridos da GWM, plataformas como Raval H6, por exemplo, o calcanhar de Aquiles mecânico reside na complexidade daquela transmissão híbrida dedicada, famosa DHT. Ao contrário das montadoras tradicionais que muitas vezes adaptaram transmissões automáticas convencionais inserindo um motor elétrico no lugar do conversor de torque, a engenharia chinesa desenvolveu caixas de engrenagens de dupla relação que precisam acoplar e desacoplar o motor a combustão e os motores elétricos em tempo real de forma imperceptível e fazem isso muito bem. São excelentes. Aquele torque combinado desses sistemas é monumental, muitas vezes superando os 500 newtons instantâneos ali, de torque. Toda essa força é gerada por embreagens úmidas e atuadores eletromecânicos de altíssima precisão. O erro técnico silencioso aqui é a frequência de chaveamento mecânico disso. No anda e para das metrópoles brasileiras, o sistema alterna entre o modo puramente elétrico, o híbrido em série e híbrido em paralelo dezenas de vezes por quilômetro. Daqui a 5 anos ou mais, o desgaste cumulativo, que é normal, gente. Tudo que se usa gasta. Vai haver cisalhamento de fluidos nessa transmissão e fadiga desses discos de fricção dessas caixas compactas. E elas começarão a se manifestar na forma de trancos, como acontece nos carros tradicionais. Perda de eficiência e ruídos de engrenamento. Os canais de opinião elogiam a suavidade do carro novo no teste, com 1 semana no máximo. Eles não calculam o desgaste por fadiga de superfície, tá? Nessas engrenagens helicoidais, que recebem patadas de torque instantâneo do motor elétrico enquanto tentam sincronizar a rotação do motor a combustão. É um trabalho ali de engenharia fenomenal. Então a abordagem chinesa permitiu colocar carros incrivelmente potentes e tecnológicos a preços competitivos. Contudo, a física não aceita desaforo ou atalhos contábeis. A escolha por módulos altamente integrados e selados acelera a obsolescência técnica desses veículos após um pequeno período inicial desse uso. Vocês já viram que eles mudam os carros a cada semestre. O erro de engenharia não se limita, então, no metal, ao plástico ou talvez aos elétrons dessas baterias. Ela se estende à infraestrutura humana necessária para reparar esses sistemas. Quando os primeiros proprietários começarem a sair da rede de concessionárias após o término das revisões obrigatórias, que vai ocorrer daqui a um pouco tempo,
eles enfrentarão um deserto técnico. A mecânica automotiva, independente principalmente, no Brasil, levou décadas para dominar simplesmente a injeção eletrônica, que começou lá em meados de 90, e as transmissões automáticas também convencionais. Diagnosticar uma falha de comunicação numa rede CAN-FD, ou um curto-circuito intermitente no sistema de gerenciamento da bateria chamado BMS, de um BYD Dolphin ou de um GWM Ora 5, que está chegando agora no mercado, exige osciloscópios automotivos de alta velocidade, scanners com licenças oficiais atualizadas via nuvem. Diretamente com quem? Com a China. E, crucialmente, engenheiros ou técnicos de alta tensão com certificação NR10 e NR35. Quando o erro da gestão térmica integrada começar a estourar nos carros com mais de 160 mil quilômetros rodados, as oficinas independentes recusarão o serviço pelo risco de eletrocução ou por pura falta de diagramas técnicos detalhados. O consumidor, então, ficará refém de orçamentos das concessionárias que ultrapassarão o valor de mercado desse próprio veículo quando ele estiver velho. Daqui a 6 anos, o mercado de carros usados já poderá ditar o real valor da engenharia dos BYDs e dos GWMs no Brasil e outras marcas também. Quando os primeiros lotes que foram vendidos por essas duas marcas, na grande escala que forem, perderem aquela garantia de fábrica de 5 e 8 anos e começarem a apresentar sintomas de fadiga normal. Fadigas térmicas, degradação de vedações internas, como eu falei, desgaste de transmissões dedicadas. O índice de depreciação desses veículos sofrerá uma correção brutal. Os canais de opinião continuarão filmando telas giratórias e assistentes de voz, tá, dos modelos dos anos mais novos, ignorando a realidade das oficinas lá atrás e dos pátios de seguradoras. Romper a barreira da curiosidade e entender o automóvel através do prisma da engenharia real é aqui nesse meu canal. E a única forma de eu passar para você, consumidor, se blindar contra o entusiasmo que poderá ser passageiro depois desse marketing. O erro de engenharia está plantado e rodando silenciosamente pelas ruas do Brasil, sob a forma de um calor acumulado, vibração e estresse dielétrico. A contagem regressiva de 60 meses já começou. Se vocês gostaram dessa análise técnica, é muito aprofundada, esse vídeo foi bem pesado, tá? Quem entende um pouco de mecânica, passa tranquilo, mas eu preciso alertar vocês. E a única coisa que eu peço em contrapartida e agradecimento é o hype. O hype funciona de uma certa maneira. Após vocês darem o like com a tela minimizada, pequenininha, do vídeo, você vai ver um botãozinho, like, e depois aparece perto da aba de comentários ali o hype. Muito importante, de graça, não custa nada, e eu agradeço bastante. O canal Artifício Automotivos agradece bastante. Tem também link de afiliados aqui embaixo, para você que já tem um carro eletrificado, poder ver ali o pack de baterias, com o OBD2, o wallbox de qualidade, tá bom? Espero vocês aqui também, em mais 2 vídeos aqui ao lado, para continuar o quê? Aumentando a capacidade técnica de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.